Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Arrocha Manaus para você em todas as nossas redes sociais e plataformas. Vocês que nos acompanham, esse podcast que hoje tem milhares de seguidores, e hoje eu vou receber aqui um sargento, primeiro sargento João Anderson. Tudo bem, João Anderson? Tudo bem, boa tarde, Walter. É um prazer imenso estar aqui no Arrocha Manaus. Receber esse convite e jamais eu poderia refutar de estar aqui. Então, para mim, é um prazer falar, conversar com o público de vocês e me apresentar um pouquinho, conhecer a minha história, saber quem é o Sargento João Anderson, a origem dele, né? E como sou no meu dia a dia como policial, como morador da periferia, como um garoto e um homem da favela. João Anderson, eu estou vendo aqui, né, na nossa conversinha prévia, né, que você é um ex-garoto de rua. Sim. Conta pra gente, todos nós, como Walter, foi isso? Antes, quando eu conversava sobre esse assunto, eu não conseguia, porque era um assunto muito forte para mim, né? Antes de mais nada, eu quero mandar aqui um forte abraço, um alô muito especial para minha mãezinha, a dona Dioné, que nessa hora deve estar me assistindo, a minha esposa, Ellen Desideri, meus 3 filhos, Arthur, Julie e Madu, e tem o JP, que também eu considero como um grande filho para mim, né? Mas eu sou uma criação das ruas. Sou um ex-garoto de rua que, quando cheguei aqui em Manaus, né, nós passamos a ficar 5 anos na Praça da Saudade. Você é natural de onde? Eu sou registrado amazonense, porque nós viemos do Pará, né? E a minha mãe ali na casa dos 5, 6 anos me trouxe para cá e me registrou aqui. Só que a minha mãe veio para cá aventurar, né? Não vinha do interior do Pará, não conhecia nada aqui, e aí nós ficamos morando ali em frente ao Atlético Rio Negro Clube. Né? Que interessante também que quando eu tive as minhas andanças de jogador, também participei desse clube. Né? Mandar um abraço para o professor Luiz Carlos, a todo o time do Rio Negro ali que eu tive a oportunidade de conhecer e jogar lá. Tradicional, né? Sim. E aí, o que acontece? Como um ex-garoto de rua, passei por muita dificuldade, mas nunca me envolvi com nada errado. Minha mãe, apesar de ter somente a 3ª série, foi uma mulher muito segura comigo, muito firme comigo, não deixando ir para esse lado errado, que a gente sabe que existe, até porque morador de rua é cada um por si. Quando chega a noite, cada um quer seu espaço, né, e briga por isso. Né. Existe a questão da circulação de drogas no meio deles, né, e graças a Deus nós não tivemos essa problemática. Né. E foi sofrido. Eu tive que, em alguns momentos, para sobreviver, para não morrer de fome, e na antiga alemã que existia, na panificadora Cíntia também, lá da Cachoeirinha, que a gente ficava perambulando, andando pelas ruas de Manaus, e nas latas de lixo, para pegar restos de comida, para poder se alimentar, né? Ou então de pessoas que estavam sentadas à mesas para comer, e a sobra elas deixavam ali, e eu educadamente ia lá, pedia, né, que já estava sobra, então eu pegava. Né? Eu lembro que tinha uma das moças, né, da alemã, que quando eu sobrava, porque tinha alguns garotos de rua lá que eles já entravam, já faziam aquele pedinte, como acho que você vê hoje circulando na cidade de Manaus, ali, alguns restaurantes que as pessoas entram lá dentro e ficam pedindo. Sim. Eu não, eu sempre ficava na porta esperando, né, para que a pessoa terminasse, e aí eu chegava lá, pedia do garçom ou pedia da pessoa que já estava se levantando da mesa para mim me alimentar e levar para minha mãe. Né? E assim foi isso. Que história, né? Primeiro sargento João Anderson, e que história bacana. Ex-garoto de rua, entrou na polícia quando e por quê? Sim, que interessante essa pergunta. Bem louvável de um brilhante jornalista e apresentador como você, Walter. Certa vez eu estava cansado de passar fome, né, que às vezes tinha, às vezes não tinha. Eu tive a ideia de, quando a gente teve a oportunidade de invadir, na verdade, um pedaço de terra na Zona Leste, onde a minha mãe mora até hoje, encontrar uma lata Itambé de 5 quilos que estava cheia de bolo, que naquela época havia um lixão ali para a Zona Leste que o antigo CO e o CB jogavam lá. Né? E a gente encontrou essa lata e minha mãe saiu distribuindo para todo mundo. Foi daí também que eu guardei essa imagem para depois
surgiu o projeto Doação, mas depois a gente conversa sobre isso. E aí o que acontece? Nós fomos morar nesse local, lá na Zona Leste, e aí, só que com muita dificuldade, casinha de papelão, com saco, tudo, quando chovia, destruía tudo, a gente tinha que ir atrás para fazer novamente. Até que, Walter, eu tomei a decisão de ir com os vizinhos, pedir que eles me ajudassem a comprar uma caixa de picolé. Comprei a caixa de picolé, fui vender, até que nessas vendas, uma delas eu vi um grupo de policiais, 4 homens armados, com metralhadoras na mão, né, em frente ao Banco do Brasil ali do centro da cidade. Eu olhei e perguntei, eu não sabia o que era, e perguntei o que era e me disseram que eram policiais e o que eles faziam. E como eu sou muito fã, né, do Super-Homem e do Batman, eu tive crescendo com aquela mentalidade de super-herói, de proteger os mais fracos e o oprimido. E quando me falaram que a polícia fazia isso, eu disse, quero ser policial, né? E vendendo picolé, não tinha como surgiu a inscrição na época, Walter, não tinha como eu pagar a minha inscrição, porque eu trazia recursos para dentro de casa, né, para ajudar a minha mãe a manter, ou eu pagaria a minha inscrição. Foi quando eu tive a ideia de vender também jornal, né, e aí foi quando eu consegui pagar a minha inscrição e estudar em casa mesmo, né. Que época era essa? Que ano mais ou menos? Isso era no ano de 98. 1998, né? E o interessante é que nessa época o nosso concurso, que foi feito, né, foi feito pela antiga UAR, que era a FUVEST que fazia. E esse foi um dos concursos que foram feitos junto com o vestibular na época. Então foi muito difícil, porque é ali que começou também os policiais a fazerem redação, os policiais que tinham ensino médio, mesmo eu sendo um garoto pobre, de periferia, sem condições nenhuma, eu já tinha meu ensino médio, entende? Então eu sempre fui um cara lutador, sonhador para realizar, sempre em prol da minha família, em prol do próximo, entende? E aí foi quando a gente conseguiu, eu paguei a minha inscrição, estudei em casa mesmo, chegava às 6 horas, às 18 horas da tarde, ia para a escola quando eu tinha que comer, voltava, estudava até 2 horas da manhã, dormia até 4, acordava, pegava jornal para enrolar e sair para vender o jornal na Colina do Aleixo, na Zona Leste, voltava às 6 horas e saía novamente para vender meu picolé. Então minha rotina foi essa até eu ser aprovado. Você foi aprovado em que ano você entrou na polícia? Muito bem. Eu fui aprovado em 1999, né? Eu entrei em 99 pela polícia, fui para academia. E tem um fato interessante que a gente que é da periferia, Walter, mesmo sendo policial hoje, muita gente pensa que eu nasci no berço de ouro, mas não nasci, né? Eu cresci mesmo bem dentro da favela, e eu falo da favela com orgulho, né? Eu não me refuto disso, entende? E hoje, mesmo formado na área de tecnologia e na área do direito, eu não me refuto disso. Eu digo para ti que quando eu cheguei para olhar a relação dos aprovados, eu comecei do último para o início, entende? De tão pequeno que eu me achava. E quando eu cheguei na primeira, que era para mim ter olhado, eu fui o 32º do concurso e, graças a Deus, aqui estou. Muito bem. Estou conversando aqui com o primeiro sargento João Anderson. Daqui a pouco a gente vai entrar num outro assunto, que é o assunto política, daqui a pouco. Nossa, mas eu queria saber agora, que projeto é esse que você tem, né? Que você falou ainda há pouco, que é o projeto Doação. Doação. O projeto Doação é um filho, né? É um outro filho que temos, a nossa família tem, né? Idealizado, eu posso dizer assim, surgiu nas nossas mãos, mas... Surgiu quando, Doação? Surgiu em 2002. Entrei em 99 na polícia, passou 2000, 2001, 2002, nós começamos a fundar o projeto Doação, né? Por causa de 2 mulheres. Uma, minha mãe, com a cena que eu te contei, que vi ela, mesmo eu pegando uma lata de També de 5 quilos e tendo bolo dentro, que ela saiu distribuindo para todos que estavam ali, atrás de comida, de se alimentar, né? Tem também o papel da minha esposa, né? Que foi uma mulher também cristã, que sempre teve essa vontade de doar, de ajudar o próximo, entende? Naquilo pouquinho que a gente sempre teve, sempre tinha. Então, tendo o exemplo dessas 2 grandes mulheres na minha vida, a gente instituiu o projeto Doação, até porque também
eu vim daí, entende? De ajudar, de ser ajudado, né? E eu olhei e disse assim, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. E mesmo com o salário de soldado, depois de cabo, depois de sargento, a gente tira uma parte, não tenho ajuda de governo, não tenho ajuda de empresários, eu não tenho ajuda de nenhuma parcela do governo, sempre com nossos próprios recursos mesmo, para que a gente venha ajudar a periferia. Eu sempre olho muito para a periferia, para a Zona Leste, para a Zona Norte, onde eu caminho, onde eu ando, né? Lá as pessoas, muitos conhecem o Sargento João Anderson, mas muito mais me conhecem como o Joãozinho, ali da Rua J, no São José, entende? Então, esse é um projeto onde a gente ajuda a periferia, entende? E por isso que nós estamos aqui. Como funciona esse projeto, né? Quantas pessoas você atende? Que direciona muito para a questão hoje, como a gente está tendo a oportunidade de levar o atendimento básico, né? Que, salvo engano, o nosso atendimento básico esse ano foi o primeiro aqui na capital, né? A nível Brasil. E a gente direciona essas pessoas para que tenham um atendimento melhor, né? Principalmente a periferia, ela é muito sofrida. Né? A gente atende com doação de cesta básica, a gente atende com o setor jurídico que a gente tem, né? A gente atende com a situação do encaminhamento a serviço odontológico, porque tem muitas crianças, né, que não têm condições, né, de fazer uma obturação, de fazer uma limpeza. Então, nesse caso, nós procuramos assistir. Eu sempre digo para as pessoas que eu queria poder ter mais oportunidade de assistir mais pessoas. Só que o meu leque, Walter, é muito pequeno. Entende? Imagina você ter um salário de policial que está super defasado, né? E ainda tirar um pouquinho para ajudar o próximo. Entende? E eu faço isso, como eu bem digo para as pessoas da minha periferia, que eu faço isso como policial militar da ativa desde 2002. Né? Desde 2002. Então é por isso que é um projeto que eu tenho muito carinho, né? E graças a Deus a gente tem aqueles voluntários que sempre nos ajudam, né? Para que a gente venha levar muito mais o Doação para frente. É um sonho meu, o projeto Doação, Walter, ele ser grandioso. Ter em várias zonas da cidade, na zona rural da nossa capital, ter um projeto Doação para ajudar muito mais ainda as pessoas da periferia a serem bem atendidas. Olha só, você é pré-candidato a vereador e está no partido Agir. Por que o primeiro sargento João Anderson filiou-se a um partido e entrou na política? Como eu vim das ruas, como eu tive o privilégio de ser policial militar, como eu vivenciei esse lado ruim da favela, da pobreza, da fome, né, de não ter um lugar para dormir, eu precisava encontrar um partido onde tivesse um lado social. E vi isso no Agir. A outra coisa também eu olhei no Agir um partido que ele não tem uma bandeira assim nessa polarização da direita e esquerda, apesar de eu ter uma tendência para a direita, entende? Tendência para a direita de proteger as famílias, de ter Deus no coração. O que é natural da sua profissão. Sim, exatamente. E eu vi isso no Agir. Né? Então, após conversar com a minha família, após conversar com os amigos, com pessoas mais experientes, né? A gente optou em ir pelo Agir, mas sempre com ideia e com vontade de nunca esquecer quem eu fui e quem eu sou. Sou policial militar, vou ser policial militar sempre, por mais que nós venhamos estar na Câmara Municipal de Manaus, os meus princípios e os meus valores e da onde eu vim, eu jamais devo esquecer e não vou esquecer. Olha só, João Anderson, primeiro sargento, pré-candidato a vereador no Agir. Como é que você vê a política hoje, meu querido amigo? Boa pergunta, rapaz. Vou te falar uma coisa. Certa vez um seguidor meu perguntou por que eu ainda não ando com a direita do Amazonas, no Amazonas ou em Manaus, Walter. Para mim, não existe a direita aqui. O que existe é individualismo. O que existe é pessoas puxando a brasa para sua sardinha, entende? Mas tem um homem aí que ele procura fazer
por Manaus. Né? Eu tenho olhado, estudado e visto muitos pré-candidatos a prefeito, né, se você me permite tocar nesse assunto, surgindo como salvadores da pátria. Né? Tem um que é deputado federal, mas que não briga pela sua polícia. Eu sou policial e não briga pela nossa polícia. Tem um que diz que vai resolver o problema da segurança pública no âmbito municipal, mas não apoia a minha classe policial militar. Entende? Nas nossas reivindicações, que nós temos muito, e os nossos policiais estão morrendo com depressão, com suicídio, entende? Com alcoolismo, até mesmo com vício. Sim. Entende? Os nossos policiais, porque eles estão desmotivados, eles não têm mais uma motivação, porque de onde a gente espera valorização, como todo bom patrão deve ter, nós não temos. Mas a gente enxerga que Manaus tem procurado mudar muito. Mesmo tendo o tempo sendo curto, nós temos enxergado, que eu pelo menos eu tenho enxergado, né, que o prefeito atual, o prefeito Davi Almeida, tem buscado e procurado realmente fazer aquilo que a periferia necessita. Falta muito ainda, entende? Mas o tempo é curto, eu tenho certeza que ele vai continuar dando seguimento, né? E junto comigo lá eu tenho certeza que a gente pode fazer um bom papel para melhorar muito mais a vida de cada um. Quando você fala junto, é porque o AGI é um partido que apoia nesse momento, né, o prefeito Davi Almeida. Sim, né? Sim. Você com certeza tem caminhado aí nas periferias, né, nos bairros, enfim. Qual é a sua visão neste momento da situação nesses bairros que a prefeitura está mostrando trabalho, faltando aqui ou acolá? Walter, eu tive uma discussão um pouco calorada com um certo vereador que até então era policial militar. Né? Ainda é policial militar, mas devido à função política, né, se afastou. Nós tivemos uma discussão acalorada que uma vez eu disse para ele assim: você precisa ser coerente, mostrar em que está sendo feito em Manaus, né, e cobrar aquilo que não está sendo feito, mas de uma maneira coerente. É muito fácil eu ir para as redes sociais, eu ir para uma mídia, Walter, mostrar só o que não está sendo feito. Isso é ser injusto com a atual gestão, mas mostrar o que está sendo feito. Eu vejo ruas asfaltadas, eu vejo unidades de porte 4, que a gente chama na área da saúde, sendo construídas, eu vejo casinhas sendo reformadas, eu vejo unidades sendo reformadas, as escolas sendo reformadas. Eu vejo isso, eu vejo o número de matrículas para a criançada, para os jovens da periferia, aumentando ainda mais. É como eu digo, ainda tem muita coisa para fazer, tem, mas o que existia um gargalo muito grande, e esse gargalo está sendo esvaziado. Eu, particularmente, outro dia, eu fiquei imaginando, existia um tempo na cidade de Manaus em que nós andávamos em ônibus em situações precárias. Eu lembro muito bem disso. Né? E hoje, Walter, nós temos o quê? Um transporte coletivo melhorado, melhor de se andar, com ar-condicionado, né? E também, olha só que expertise do prefeito, como percebeu que a segurança pública está em frangalhos, ele resolveu dar uma mão para a cidade de Manaus para ajudar, auxiliar no combate aos atos ilícitos, aos crimes, né, que vem ocorrendo, você sabe, todos os dias na cidade de Manaus. E isso é de uma expertise muito grande, entende? Então, assim, e eu penso que eu posso colaborar com isso, né? Porque eu sou um operador da área de segurança, entendo a área do direito, conheço a área tecnológica, então a gente pode muito bem somar junto com essa atual gestão para que a gente venha fazer de Manaus uma das melhores capitais para se viver. João Anderson, pré-candidato a vereador pelo AGI, primeiro sargento, é um prazer conversar com você, foi maravilhoso esse bate-papo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, não só para as pessoas que o seguem na tua rede social, que daqui a pouco você vai ter que deixá-la também, mas para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu sempre digo o seguinte, que a mudança começa contigo e depois comigo. Que
cada amigo, cada irmão, cada colega de farda, cada idoso, cada familiar nosso, eles venham ter realmente a consciência desse ano no voto. Porque o voto decide a tua vida durante 4 anos. Se você ainda quer ter dificuldade, é você olhar para o que dizem que vão fazer e que não vão. E olhar para essa atual gestão do que ele está fazendo. Vai ter muita fake news colocada aí para tentar derrubar, né? Mas nós estamos aqui pronto para rechaçar esse tipo de coisa, até porque eu sou da área da segurança, sou da área do trabalho social, né? Que legal se as pessoas olham para a gente e dizem assim, que bom que o sargento João Anderson ele não olha só para o lado da segurança pública, é um policial operacional, mas que olha para a assistência social. Então eu quero deixar aqui para as pessoas que elas venham acreditar na política. Infelizmente muitos políticos decepcionam, mas acreditar na política, que é uma forma da gente mudar a nossa vivência do dia a dia na cidade de Manaus. Rede social do João Anderson. Chama o sargento João Anderson, tanto no Facebook quanto no Instagram. Só chegar lá, vai ver todas as minhas ações policiais e vai ver as minhas ações sociais também. Muito obrigado, João Anderson, primeiro sargento e pré-candidato a vereador pelo AGI. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu irmão. Forte abraço. Esse foi mais um Arrocha Manaus. Você acompanhará mais entrevistas conosco. Nos aguardem.